20, 25 anos, o paciente para de ter as crises. Ela pode vir em crises recorrentes, normalmente associadas mais com primavera e verão, porém, em algumas regiões brasileiras, o que a gente vê é que a conjuntivite primaveril, ela vai todo ano, depende, logicamente, da região onde a gente está, né? Acontece muito mais no sexo masculino do que no feminino, e o que a gente observa é que existe um fator genético, um fator hormonal importante. Por isso que na adolescência, normalmente, esses pacientes diminuem as crises, porque a parte hormonal começa a atuar de uma maneira favorável. Então, esses pacientes são quadros graves que a gente tem que manter muito bem controlado até o momento que essa doença vai se limitar, porque realmente ela é autolimitada. E o que eu encontro na forma clínica? Além de ser em crianças, posso encontrar uma forma mais palpebral, onde eu encontro papilas realmente grandes, são papilas gigantes no tarso superior, principalmente. Posso ter a forma limbar, como essa foto que vocês estão vendo embaixo, onde todo o limbo está totalmente comprometido, com uma elevação, com uma hipertrofia importante. Ou eu posso ter a forma mista, onde tanto a pálpebra quanto o limbo estão acometidos. Os nódulos de Trantas, como vocês veem nessa foto inferior, essas lesões esbranquiçadas, são muito frequentes e a presença dos nódulos é um sinal de que a doença está em atividade. A papila não me dá sinal de atividade. Nódulo de Trantas, ceratite importante, é sinal de atividade da doença, ou seja, a doença precisa de um tratamento mais agudo. Pode passar o próximo. A córnea, a gente pode ter uma ceratite epitelial, a gente pode ter a úlcera em escudo, classicamente localizada na região mais temporal, podemos ter também na região nasal superior, com uma forma de escudo, fundo limpo, bordas bem delimitadas. Elas podem formar placas esbranquiçadas, que são células degeneradas sobre a região que está desepitelizada, e isso pode predispor infecção secundária. Então, são quadros, quando você está perante úlceras em escudo, que não respondem bem a tratamento, nós temos que pensar na possibilidade de uma infecção secundária abaixo dessa placa, dessa leucoplaca que pode se formar. O paciente pode formar pseudogerontóxicos, como esse que a gente observa nessa figura de baixo, e logicamente existe uma associação muito grande de ceratocone com alergia, tanto do ponto de vista genético, como também do ponto de vista da fisiopatogenia, ou seja, o processo inflamatório e o trauma do prurido constante nessa córnea altera a formação do colágeno e com isso você tem uma degeneração desse colágeno e esse paciente começa a ter uma córnea mais mole, mais maleável do que o normal, levando então às ectasias. Como o limbo pode ser comprometido, também é muito frequente, tardiamente, não nessa fase aguda agora que ele está com a doença, mas depois dos seus 30 anos, os pacientes apresentarem uma deficiência de limbo que você não sabe de onde veio. Você vai procurar a história e você vê que esse paciente foi um paciente alérgico na infância. Então, isso também é um fator importante que a gente tem que tomar cuidado quando vai reabilitar esse paciente no futuro. Pode passar o próximo. A ceratoconjuntivite atópica é um pouquinho diferente. Aqui nós lidamos com pacientes mais velhos. Então, normalmente, a conjuntivite atópica, ela acontece a partir da segunda década. Primaveril começa mais cedo, a atópica começa mais tarde. A primaveril é autolimitada, a atópica ela não é autolimitada, ela vai ser para o resto da vida. Por isso ela tem uma gravidade tão grande para os nossos pacientes. Existem pacientes que começam com uma forma primaveril e por ter uma história familiar tão importante, eles têm uma amenização do quadro e depois se tornam pacientes atópicos, continuando, mudando um pouco o quadro ocular e apresentando então uma conjuntivite atópica propriamente dita. Então a gente também tem uma frequência muito maior no sexo feminino, masculino em comparação com o sexo feminino, e aqui as associações principalmente com atopias como dermatite é muito frequente. Pode passar o próximo. O que nós vamos observar nesses pacientes? O envolvimento corneal, ele pode ser mais grave, uma vez que ele é mais crônico, então a gente pode ter também ceratite epitelial, inflamação persistente, formando defeitos epiteliais persistentes, uma conjuntivite cicatricial importante, úlcera em escudo. O herpes em paciente alérgico, a frequência é muito maior e normalmente esses herpes simples, eles são de mais difícil tratamento,
São herpes que respondem menos ao tratamento, alteram menos a sensibilidade corneana e com muito mais frequência são bilaterais ou mesmo periféricos, constituindo então herpes mais difícil de tratar. Também podem evoluir com uma deficiência límbica e com ceratocone. Vocês veem que essa foto aqui embaixo é de um paciente com uma conjuntivite atópica, que ele tem uma destruição total da sua superfície ocular. Então, realmente são quadros que exigem um tratamento intensivo para evitar que cheguem a esse ponto. Pode passar o próximo. A conjuntivite papilar gigante é uma conjuntivite mais tranquila. O que a gente tem, na maior parte das vezes, é relacionado com o uso de lente de contato. Então, você tem algum trauma que leva a uma resposta de hipersensibilidade tipo 4. Entre as lentes de contato, principalmente a lente de contato gelatinosa, mas a rígida também pode fazer esse quadro, próteses, fio de sutura, corpo estranho, adesivo tecidual, quer dizer, qualquer alteração na superfície ocular que traumatize a pálpebra ou traumatize essa superfície, pode me levar a um quadro de conjuntivite papilar. E o envolvimento da córnea nesses quadros vai ser um envolvimento mais raro. Aqui o tratamento vai ser, logicamente, descontinuar o agente que está causando isso e começar, então, toda uma adaptação pós-melhora pós a recuperação da conjuntivite. Logicamente, alguns pacientes não conseguem largar a lente de contato para tratar, então aí nós vamos ter que tratar esses pacientes como se fossem pacientes com uma conjuntivite atópica de uma maneira mais contínua para permitir que esse paciente faça o uso da sua lente de contato de uma maneira mais confortável. Próximo, a blefaroconjuntivite de contato também, na maioria das vezes, nós mesmos é que induzimos aos pacientes, é uma hipersensibilidade tipo 4 também, envolve na grande maioria das vezes, pálpebra e conjuntiva, mas também pode levar a alteração corneal. Aqui, os principais agentes que são desencadeantes disso são os colírios. Por isso, nós temos que tomar tanto cuidado com os colírios que a gente usa. Logicamente, cosmético, maquiagem também entra nesse quadro, mas os nossos colírios nós temos que ficar sempre atentos, porque às vezes você está tratando uma úlcera de córnea e o paciente começa a apresentar um quadro de uma blefaroconjuntivite que pode mascarar ou dificultar o seu tratamento em função da toxicidade, da alergia que esse paciente está apresentando. Pode passar o próximo. Como é que nós vamos fazer diagnóstico de alergia? Basicamente, o diagnóstico é clínico, é a história clínica do paciente. Tem que conversar, tem que caracterizar bem o que está acontecendo com esse paciente. Além da história clínica, logicamente, o exame ocular. Em alguns pacientes onde o diagnóstico acaba sendo difícil, você fazer o diagnóstico diferencial entre uma alergia, uma conjuntivite bacteriana, uma toxicidade ou mesmo um olho seco importante, então às vezes a gente tem que lançar mão do laboratório. No laboratório, se você fizer somente um guinça nesse paciente, um raspado, ou mesmo uma citologia de impressão, a gente vai encontrar eosinófilos e grânulos livres, que normalmente não estão presentes numa superfície ocular normal. Então, aí você já tem uma sugestão de um processo alérgico associado e já te permite conduzir para um tratamento mais precoce. Pode passar? Então, o diagnóstico basicamente clínico, que a gente pode passar o próximo. O que a gente costuma falar é que se o olho coça é alergia, se arde é olho seco, se está pegajoso com secreção, acaba sendo uma conjuntivite bacteriana. Mas a alergia, ela atrapalha muito, não é só prurida, ela atrapalha muito a qualidade de vida dos pacientes. Principalmente as crianças, são pacientes que coçam mais à noite. Então, esses pacientes são pacientes que não têm um sono tranquilo e podem não ter um desempenho no seu trabalho, no seu estudo adequado em função de uma noite mal dormida, porque coça o olho e ele nem percebe. Pode passar o próximo. Então, realmente, a gente precisa tomar bastante cuidado com o diagnóstico, né? Hiperemia, quemose, edema de pálpebra, lacrimejamento. Pode passar? E uma vez feito o diagnóstico, como é que nós vamos tratar esses pacientes, né? Então, a primeira coisa são as medidas gerais. E aqui, como eu comentei com vocês, é uma doença sistêmica com uma manifestação mais localizada. Então, é importante a gente fazer um tratamento multidisciplinar. É importante você ter um alergista ou um imunologista acompanhando, porque ele vai conversar com o paciente muito mais vezes, ele vai orientar nessa parte de medidas gerais com muito mais facilidade do que a gente faz. Então, ele vai falar que ele vai ter que trocar roupa de cama mais vezes, que ele vai ter que usar tudo antialérgico, vai ter que limpar a casa mais vezes, quer dizer, muitas maneiras
melhor do que a gente faz na nossa orientação no dia a dia. A gente tem a farmacoterapia, tópica ou sistêmica, o tratamento cirúrgico e a modulação do sistema imunológico. Entre essas outras modalidades, aqui a gente colocaria homeopatia e acupuntura, que são duas situações bastante controversas ainda na literatura, sem muita evidência clínica de que isso funcione. Então, normalmente, o que a gente faz com os nossos pacientes é aquele paciente que você já fez tudo, você já esgotou o seu melhor, e a mãe acredita que a homeopatia vai ajudar, então vai para a homeopatia porque não vai fazer mal para ele, né? Mesma coisa com a acupuntura, mas não existe uma evidência clínica de que isso realmente tenha uma participação positiva no tratamento desses pacientes. Pode passar? E dentro da farmacoterapia, se o paciente tem mais uma manifestação local do que sistêmica, a nossa tendência é tratar localmente esse paciente. Que medicação que eu vou escolher para esse paciente? A minha medicação vai depender da dose que eu vou utilizar, do conforto desse colírio, da segurança que ele me dá e, logicamente, do custo desse colírio. Como são doenças crônicas, eu tenho que tentar fazer com que a qualidade de vida do meu paciente seja adequada. Então, não adianta eu querer prescrever para ele um colírio que ele vai ter que pingar 8 vezes ao dia, se isso destrói a família inteira. O estresse dentro da alergia é uma coisa muito importante. Então, às vezes, o estresse que a criança fica de pingar o colírio 4 vezes ao dia é suficiente para piorar mais o estado de alergia dele do que se você passar um colírio que pingue 1 ou 2 vezes ao dia. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Pode passar? Dentro das medidas gerais, logicamente eu tenho que tentar identificar e diminuir o alérgeno. Aqui entra o alergista com todos os testes que podem ajudar bastante. Fazer bastante compressa de água gelada. O paciente pode fazer tudo, menos coçar o olho. E não é só pelo risco do ceratocone. Cada vez que ele coça o olho, ele destrói célula. Ele destrói célula, libera mediador químico, inflama mais a superfície. Então ele não pode coçar o olho. Compressa gelada. Cuidado com o que ele vai usar. A água boricada é um agente que pode causar alergia. Então evita a água boricada. Da mesma maneira, se eu tenho que tirar o alérgeno, se a gente lavar o olho, fazer a irrigação, usar lágrima artificial, isso vai diminuir a quantidade de alérgeno. Dentro das lágrimas artificiais, eu tenho que tomar cuidado com os conservantes. Então, as únicas lágrimas que não têm conservantes são as que vêm do Solaconete, como essa que vocês estão vendo aí. Qualquer outra, no frasco normal, ela tem conservante. Pode ser mais tóxica ou menos tóxica, mas é conservante. Então, se o paciente tem que usar mais do que 4 a 6 vezes ao dia, tentem tirar o conservante, porque só o conservante pode agravar o quadro de alergia nesses pacientes. Pode passar o próximo? Entre a medicação mais específica, você poderia estar usando desde vasoconstritores simples até a imunomodulação. Vasoconstritor, eu só vou fazer a vasoconstrição, diminui a hiperemia, diminui um pouco a saída de célula. Antihistamínico, eu só vou estar bloqueando a histamina, vou melhorar a coceira do paciente. O mecanismo de alergia vai continuar totalmente. Estabilização de membrana, aí sim eu começo a mexer na fisiopatogenia da doença. Existem as drogas de ação combinada, existem os anti-inflamatórios não hormonais, que também têm um papel muito pequeno dentro da alergia. E frente ao risco de complicações, como infiltrados estéreis de córnea e toxicidade, a gente acaba não utilizando os anti-inflamatórios não hormonais para tratamento de alergia. Os corticosteroides, que são excelentes, mas têm o risco dos efeitos colaterais, e a imunomodulação. Então, dentro dos medicamentos que nós temos hoje, o que tem disponível no Brasil são as drogas de ação combinada, ou seja, tem uma ação antihistamínica que tem uma ação muito rápida, começa a agir rapidamente, então o paciente instila a droga para a coceira. Mágica. Realmente ele acha que você é o melhor médico do mundo. Só que a degranulação continua. Então o paciente continua com a inflamação. A estabilização de membrana que essas drogas fazem, todas elas, demora pelo menos 1 semana para iniciar. Então, durante 1 semana, o paciente está lá sem a coceira dele, mas a inflamação está presente na superfície. Então, é importante a gente, quando o paciente está na fase aguda,